Shalom, bom dia! Muito bom dia! Hoje nós estamos na Praça Povo, em Capelinha, Minas Gerais, Vale do Jequitinhonha, minha cidade. Como eu disse, né, quem está me seguindo nas redes sociais, nós estamos finalizando os devocionais, a gravação dos devocionais. São 2 anos, esse mês de fevereiro faz 2 anos gravados de devocionais e falta menos que 10 devocionais para completar 500 devocionais gravados. Eu encerrarei as gravações dos devocionais esse mês de fevereiro, mas pelo menos uma vez por semana gravarei um devocional nas redes sociais. Nós vamos poder assistir e ser abençoados. Coloquei no Instagram sugestões de lugares que as pessoas poderiam, sugerir para poder gravar os devocionais. E essa semana, hoje, nós estamos aqui com sugestão de uma amiga especial. Estou aqui gravando o devocional. Eu quero dizer para você que pregar a palavra de Deus, às vezes as pessoas possam achar fácil, né? Tem pessoas que podem achar fácil. Mas pregar a palavra de Deus não é fácil. Falar de Jesus é como eu transmitir a palavra de Deus para alguém, para que essa pessoa venha ouvir a palavra do Senhor e para que essa mensagem venha falar ao seu coração. E nem sempre a palavra de Deus vai agradar alguém. Porque a palavra de Deus, ela traz confronto nas nossas vidas. A palavra de Deus, ela traz em nós aquela reflexão. Será que de fato eu estou sendo uma boa cristã? Cristã é quem segue Jesus, quem serve a Jesus Cristo. Será que de fato eu estou fazendo a vontade de Deus? Nós vemos homens na Bíblia, profetas da Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, que sofreram por amor ao Evangelho, por amor à palavra do Senhor. Nós vimos o profeta messiânico Isaías, também Daniel em cativeiro na Babilônia. Também tem o profeta das lágrimas, Jeremias. Amém. E esses homens, eles sofreram pelo Evangelho de Jesus Cristo, pelo amor de Jesus Cristo. E nós agora vamos lá para o Novo Testamento. Os discípulos de Jesus, fora Judas, sofreram por amor ao Evangelho. Desses 11, fora Judas e fora também João, o apóstolo do amor, morreram, teve morte pelo Evangelho de Jesus Cristo. Segundo os estudiosos, João, o apóstolo do amor, aquele que escreveu as 3 epístolas, Apocalipse e também o Evangelho de João, ele morreu de velhice, segundo os estudiosos. Mas os outros morreram por amor ao Evangelho, pregando a palavra de Deus. Alguns foram apedrejados, alguns tiveram mortes muito tristes, mas não deixaram de falar de Jesus. E eu quero dizer para você, contar a história de Estevão. Tenho certeza que você conhece um pouquinho sobre Estevão. Mas quando eu confesso para você que quando eu fui aprofundar na história, eu disse, meu Deus, eu não conhecia realmente a história de Estevão. Capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, o doutor Lucas escreveu sobre Estevão. Diz assim, olha, versículo a partir do versículo 3. Por isso, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de um bom testemunho, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, as quais possamos nomear sobre este serviço. Mas nós nos entregaremos continuamente à oração e ao ministério da palavra. E este parecer agradou toda a multidão, e eles escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Dentre de 7 homens escolhidos ao diácono, para ser diácono da casa do Senhor, para ser diácono, Estevão era
e precisava de consagrar 7 diáconos. Estevão era um deles. Mas Estevão, se for olhar, tem o nome de Estevão, mais 6 nomes aqui na Bíblia. Mas dentre desses 6 nomes, Estevão prevaleceu. No capítulo 6 começa a retratar a história de Estevão, um diácono cheio do Espírito Santo. E eles ungiram Estevão. A Bíblia diz que eles consagraram e pôs a mão sobre ele, oraram sobre ele e ele foi cheio do Espírito Santo. Estevão, um dos 7 diáconos escolhidos, além dele cumprir suas responsabilidades perante a igreja primitiva, Estevão também se empenhou em proclamar o Evangelho. E é isso que o Senhor quer levantar, uma geração de pessoas que pregam a palavra de Deus. Às vezes o Senhor te chama, te dá um chamado. Às vezes você começa a fazer algo para o Senhor e você só fica naquilo. Mas Deus quer que você, querido, serve a sua igreja. O Senhor quer que você fala do nome dEle. O Senhor quer que você faz as obras, porque a fé sem obra é morta. Nós, como cristãos do Senhor Jesus, nós precisamos ter obras. E quando nós chegarmos lá no céu, o Senhor vai pedir na nossa mão o galardão. Tem a ver com as nossas obras. E aquilo que você fez pelo Evangelho? Às vezes ficamos presos só naquela caixinha, só naquilo. E Deus quer te levar a fazer muitas coisas no reino dEle. Deus quer te levar às nações. Deus quer fazer com que você saia nos lugares para pregar a palavra dEle sem medo. Voltando na mensagem de Estevão. Estevão começou a pregar no meio daquelas pessoas religiosas, no meio dos judeus. E ele ficou marcado na história da igreja. E a pregação naquele momento, quando ele começou a falar de Jesus, a pregação de Estevão começou a confrontar o antigo sistema religioso judaico. E você acha que Estevão parou por ali? Ele começou a pregar e as pessoas começaram a querer fazer maldade com Estevão. Aquelas pessoas religiosas começaram a incitar o povo e os anciões também, os escribas. A Bíblia diz aqui que no versículo 11 e 12, então eles subornaram homens que disseram: ouvimos-lhe proferir palavras de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. E eles incitaram o povo, os anciões e os escribas, vindo sobre ele, agarraram-no e levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas sobre ele, que dizia: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar. Mas sabe por que Estevão estava incomodando? Porque a palavra de Deus, como eu disse aqui no início do devocional, ela confronta e ela incomoda certas pessoas, porque ele estava falando a verdade. Hoje, às vezes, nós temos medo das críticas, da que as pessoas vão falar sobre nós. Quando nós começamos a fazer algo para o Senhor, as pessoas começam a nos criticar, às vezes a levantar mal, falar da forma que você está usando, falando de Jesus, ou te comparando com outras pessoas, a forma de você ministrar, de você louvar. E às vezes certas pessoas se param, as críticas paralisam, e elas param de pregar o Evangelho, porque pregar o Evangelho não é só a palavra pela Bíblia, mas eu prego o Evangelho louvando, eu prego o Evangelho no meu testemunho também. Estevão começou a ser machucado através das palavras das pessoas. Sabe o que fizeram com ele? Começou a apedrejar ele. Mas a Bíblia diz que ele continuou pregando a palavra. Estevão, sim, ele despertou a ira dos membros da sinagoga dos judeus, helesnitas. E esses homens começaram a subornar algumas testemunhas para acusá-lo de blasfêmia. Então Estevão começou a pregar a verdade. Ele começou a falar de Jesus. As pessoas não estavam acostumadas, aqueles religiosos judeus, não estavam acostumados de ouvir de Jesus. Estava incomodando só porque falava de Jesus. João capítulo 14, versículos 6 e 7, fala que Jesus é o caminho.
Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não passar por Jesus. As pessoas não queriam ouvir sobre Jesus. As pessoas começaram a julgar Estevão, a levantar contra ele. Pagaram pessoas para poder dizer que ele estava blasfemando, levantaram falso testemunho contra Estevão, simplesmente por ele pregar a palavra de Deus. Mas ele continuou, querido. Essa mensagem é como se fosse um combustível para a minha alma e para a sua alma. Meio com tantas palavras, com apedrejamento, porque a Bíblia vai começar a dizer, no capítulo 7, que Estevão começou a pregar com mais ousadia, sem medo. A Bíblia diz que ele começou a falar sobre as famílias daquelas pessoas que mataram o nosso Jesus, que mataram os discípulos, que mataram as outras pessoas, por causa que pregaram o evangelho, elas não aceitaram. Ele começou a falar sobre a corrupção espiritual do povo, e as pessoas não aceitaram e começaram a apedrejá-lo. Aí a Bíblia diz assim, olha, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à destra de Deus. No versículo 56, no capítulo 7, eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à destra de Deus. E ele começou a gritar em alta voz. E quanto mais ele pregava a palavra de Deus, incomodava as pessoas, e as pessoas começaram a apedrejar ele. E puseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E eles apedrejavam Estevão, que invocava a Deus, dizendo: Senhor, recebe o meu espírito. Nesse momento ele estava entregando o espírito dele. Sabe como que ele morreu? Ele morreu pregando a palavra de Deus. Ele morreu apedrejado pelos judeus, pelas pessoas religiosas que não aceitaram ele falar de Jesus. O mundo está perdido, sabe por quê? Porque o amor de muitos estão esfriando por falta de Jesus. Por falta de pessoas corajosas para pregar a palavra de Deus. Mas João capítulo 8, 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa palavra da verdade as pessoas não quiseram ouvir, e foram por isso que colocaram ele para a morte. A verdade, querido, nos confronta, e a verdade dói. Por isso que nós precisamos aceitar a palavra de Deus. A palavra de Deus é verdade para aqueles que temem ao Senhor. A palavra de Deus é confronto, dói sim, mas dói porque o Senhor está moldando o vaso. O Senhor está moldando eu e você, e é por isso que a palavra nos confronta. Nós precisamos ser uma geração de Estevão, sem medo de falar de Jesus. Estevão foi o primeiro mártir da igreja, e eu e você precisamos pegar este exemplo e continuar falando do Senhor, mesmo que seja difícil, mas não é impossível, porque o Senhor nos chamou para ser discípulos e ganhar alma para Ele. Deus abençoe você nesse dia de hoje, nessa quinta-feira. Seja abençoado em